O setor aéreo recupera mercado e demanda de passageiros vem aumentando. A repórter Beatriz Donfredini traz as informações. Beatriz, o quadro do mercado pode estar melhorando, mas o preço das passagens aéreas continua bem salgado, hein? Thiago, o preço continua salgado, não é fácil para ninguém e não é à toa que a gente vê as principais empresas e companhias aéreas, empresas que vendem passagem, parcelando essas passagens aéreas de diversas formas para que as pessoas consigam dar um jeitinho de viajar, né? Aproveitando então esse início da nossa conversa, eu queria dizer que nós falamos aqui do aeroporto de Congonhas, em São Paulo, que neste momento tem um movimento bem tranquilo, né? Sexta-feira de manhã, tem muita gente que acaba aproveitando para viajar no final de semana, mas o movimento por aqui é de tranquilidade por enquanto. A gente vai falar então, aproveitar esse gancho para falar do aumento, apesar desse preço salgado, das viagens em 2022. A gente sabe que o setor aéreo passou por um momento muito difícil durante a pandemia, né, com a suspensão de viagens, o fechamento de fronteiras. Então, dados da Associação Internacional de Transporte Aéreo mostram que a recuperação se manteve agora no mês de dezembro de 2022, assim como em todo o ano passado. Para a gente ter uma ideia, olha, em dezembro, o tráfego total de voos aumentou 39,7% em relação a dezembro do ano anterior, de 2021. E quando a gente compara dezembro de 2022 com dezembro de 2019, aquele ano pré-pandemia, a gente consegue ver que em dezembro de 2022, o setor aéreo estava aí com capacidade, operando, né, com 76,9% do nível de dezembro pré-pandemia, dezembro de 2019. Já quando a gente dá os números totais, o tráfego ele aumentou 64,4% em todo o ano de 2022, na comparação com o ano inteiro de 2021, e fazendo aquela comparação pré-pandemia, ele atingiu aí 68,5% do nível que tinha em 2019. Então, o que isso quer dizer na prática? Que os voos, né, as viagens, elas ainda não recuperaram aquele nível pré-pandemia, não estão operando com aquela totalidade que a gente tinha em 2019, mas que eles vêm aí num aumento gradativo. O que espera a Associação Internacional do Transporte Aéreo é justamente que essa recuperação ela continue acontecendo. Eles dizem que no início de 2022 essa recuperação estava mais lenta, mas que ganhou força porque a maioria dos países eles suspenderam os protocolos, né, de voos e de pandemia no ano passado, então que esses números foram aumentando com força até o fim do ano e assim devem continuar. 2022, muita gente viajou porque estava com viagens represadas ainda da pandemia. Em 2023, essas viagens represadas ainda devem acontecer. Então, a expectativa do setor, Thiago, é de melhora. Só para a gente fechar, temos aqui alguns números do mercado internacional. Nas companhias aéreas internacionais, por exemplo, da Ásia, o aumento do tráfego internacional no ano passado foi de 363% em relação a 2021. E aqui na América Latina, por exemplo, um aumento de 119%. Então, alguns exemplos aí de que o setor aéreo vem se recuperando, apesar dos valores altos, Thiago. A gente continua acompanhando a movimentação e a movimentação baixa até agora em Congonhas. Até já, Beatriz.